Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal vai retomar na próxima quinta-feira as sessões plenárias de julgamento. O Supremo cria 20 novos temas de repercussão geral no primeiro semestre deste ano. Ex-jogador de futebol xingado em podcast será indenizado. Justiça de São Paulo autoriza a farmácia de manipulação a comercializar produtos derivados de cannabis. O Ministério Público Federal pede que a OLX exclua anúncios de venda de mercúrio e combata esse comércio ilegal no site. E ainda, TRF determina que a Caixa ofereça à pessoa com deficiência garagem acessível em imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 29 de julho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal vai retomar na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, as sessões plenárias de julgamento. Estão na pauta 4 ações diretas de inconstitucionalidade que discutem, entre outros temas, a decretação do estado de emergência em 2022 e também a obrigação de empresas de internet informarem a entrega diária de velocidade. Antes desse retorno, você vai ver que a Corte analisou 20 novos temas de repercussão geral só no primeiro semestre deste ano. Em 13, o STF decidiu que os casos têm relevância e a tese deve ser aplicada em todos os processos sobre esse mesmo tema. Quem traz mais informações é a repórter Amanda Mustafa. Para ser analisado no STF como recurso extraordinário julgado com repercussão geral, o caso deve tratar de questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses das partes envolvidas no processo. Definida a repercussão geral, em cada julgamento é fixada uma tese a ser aplicada em casos semelhantes em todas as instâncias da Justiça, o que evita que novos processos sobre a mesma matéria cheguem à Corte. A definição de repercussão geral nos recursos é feita pelo plenário virtual. No primeiro semestre, os ministros analisaram 20 temas e reconheceram a repercussão geral em 13. Entre os destaques, ainda sem data prevista para julgamento de mérito, estão o recurso que discute sobre o vínculo de emprego de motoristas de aplicativos com plataformas digitais e o que discute se o piso salarial nacional da educação básica vale para professores com contrato temporário. Os ministros também deverão julgar a forma de cálculo da aposentadoria motivada por doença grave, contagiosa ou incurável e a constitucionalidade do repasse de parte das taxas cobradas por cartórios extrajudiciais para o financiamento das instituições do sistema de justiça. Em 2 dos 13 casos que tiveram a repercussão geral reconhecida, a Corte reafirmou a jurisprudência sobre a matéria e fixou uma tese para a solução da controvérsia. Isso ocorre quando já existe entendimento do colegiado sobre a discussão, o que autoriza a fixação de tese no momento que o tribunal reconhece a repercussão geral. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil questiona no Supremo Tribunal Federal a regra de cálculo fixada pelo regime de previdência de servidores de Minas Gerais em 2002. Informações, Flávia Alvarenga. De acordo com a ação, hoje o cálculo para os proventos para servidores estaduais mineiros leva em consideração 60% da média de contribuições feitas desde julho de 1994. Somados a 2% para cada ano que exceder os 20 anos de tempo de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, apesar da diferença da idade mínima para aposentadoria, 65 anos para homens e 62 para mulheres. Baseada nesses cálculos, a Confederação dá o exemplo de uma mulher que tenha ingressado no serviço público com 25 anos e, ao atingir os critérios de aposentadoria, como a idade mínima e o tempo de contribuição, receberia 94% da média dos proventos a que teria direito. Um homem, nas mesmas condições, receberia 100%. Dessa forma, a regra mineira perpetua a discriminação entre homens e mulheres,
violando princípios como os da igualdade e da isonomia. A ação direta de inconstitucionalidade foi distribuída ao ministro Luiz Fux. A Justiça de São Paulo autorizou uma farmácia de manipulação a comercializar produtos de cannabis. Evelyn Araújo. A farmácia de manipulação havia sofrido sanções do município de São Paulo com base em uma resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que determina que derivados de cannabis devem ser comercializados exclusivamente por drogarias ou farmácias que não trabalham com a preparação do produto. De acordo com a decisão, pela lei, tanto as farmácias com manipulação quanto as sem manipulação ou drogarias estão autorizadas a realizar as mesmas atividades de comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos e similares. Dessa forma, a resolução da Anvisa impôs ao estabelecimento uma desvantagem indevida em relação aos demais, excedendo o poder regulatório da agência e limitando o livre exercício da atividade econômica. A Resolução 327 de 2019 traz as regras para a concessão da autorização sanitária para a fabricação e a importação de produtos de cannabis. Além disso, estabelece requisitos para a comercialização, prescrição e fiscalização do uso da planta para fins medicinais. Apesar disso, por unanimidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo firmou o entendimento de que o poder regulamentar da Anvisa não pode criar obrigação nem restrição não prevista em lei, tampouco impedir a manipulação de medicamentos ou fitoterápicos sem proibição expressa. A seguir, a gente fala sobre os riscos do trabalho infantil. Você vai ver também, Justiça Federal anula questão de concurso público para auditor da Receita Federal. A gente explica no próximo bloco. Agora a gente fala sobre os riscos do trabalho infantil. Vamos trazer um entendimento da segunda turma do TST, que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista para julgar uma ação civil pública sobre crianças e adolescentes que trabalhavam a mando da avó. Repórter Samanta Flor. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O Conselho Tutelar de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, havia informado que acompanhava o caso há alguns anos e que a avó levava as crianças para vender produtos pelas ruas durante o dia e à noite as levava para recolher materiais recicláveis em eventos noturnos. Ao apurar a situação, o Conselho Tutelar relatou que a avó assumiu os cuidados dos netos porque a mãe costumava tratá-los mal quando estava sob efeito de drogas, chegando até a agredi-los. Embora a idosa tenha recebido orientações no sentido de que as crianças não deveriam trabalhar, a situação persistia. As crianças já foram encontradas por volta de 1h da manhã pelas ruas, carregando materiais recicláveis ou vendendo plantas. Também foram constatadas mais de 20 faltas à escola num curto período de tempo. Na ação, o MPT pediu que a avó fosse proibida de utilizar mão de obra infantil em qualquer atividade e que as crianças não acompanhassem adultos nas ruas. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, entendeu que não cabe à Justiça do Trabalho julgar o caso. Isso porque a exploração se dava em regime de economia familiar, sem remuneração. Para o TRT, a via adequada para resolver a questão seria a justiça comum. Em recurso ao TST, o MPT argumentou que o fato de as crianças serem submetidas a essa situação pela avó não descaracteriza o trabalho infantil, uma vez que os menores foram usados como mão de obra. Os procuradores do trabalho ressaltaram que a gravidade é ainda maior, porque a avó tem o dever de cuidar das crianças e de garantir o desenvolvimento físico, moral e social adequado. A relatora do processo na segunda turma, ministra Liana Scheibe, observou que o trabalho infantil está inserido no conceito de trabalho em sentido amplo e, portanto, o caso é de competência da Justiça do Trabalho.
A ministra citou a Lei Complementar 75 de 1993. A legislação atribui ao MPT a competência para ajuizar ação civil pública na Justiça do Trabalho para defender direitos sociais constitucionalmente garantidos, entre eles, direitos e interesses de crianças e adolescentes decorrentes das relações de trabalho. Segundo a relatora, é preciso afirmar a competência da Justiça do Trabalho no caso, como forma de proteger crianças e adolescentes desse tipo de exploração. Por decisão unânime, o colegiado determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho de Origem para que os pedidos do MPT sejam examinados. A Justiça Federal anulou uma questão de concurso público para auditor fiscal da Receita Federal realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Entenda o caso com Anderson Arcoverde. O professor foi contratado pela Fundação Getúlio Vargas para ajudar a elaborar o exame. Na ação que pediu para anular a questão, a candidata alegou que houve plágio e que apenas os alunos do cursinho preparatório onde o professor dá aulas tiveram acesso ao conteúdo abordado. Segundo a autora da ação, o caso teve grande repercussão no país, fazendo com que a banca examinadora emitisse uma nota oficial a respeito. O juiz que analisou o pedido afirmou que o histórico de credibilidade da instituição que realizou o concurso não é suficiente para minimizar a falha no processo. Segundo ele, é usual que os contratos com as bancas de concurso exijam que os profissionais que participam da formulação das questões ou da correção das provas dissertativas não tenham outros vínculos que possam configurar conflito de interesse. Uma cautela que decorre dos princípios da probidade administrativa e da isonomia entre os candidatos. O magistrado determinou que a questão seja anulada e a pontuação ajustada. Após esse procedimento, se a candidata autora da ação estiver entre os aprovados, a banca deverá adotar as providências para que ela realize a próxima etapa do concurso. Com o objetivo de fortalecer as políticas penais, principalmente em relação à superlotação carcerária, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinou uma portaria para implementar a Central de Regulação de Vagas Prisionais no Estado. A assinatura de uma portaria na sede da Justiça de Mato Grosso marcou um importante passo no fortalecimento das políticas penais no Estado, principalmente no que diz respeito à superlotação carcerária. O documento, assinado pela presidente do TJ de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, designa uma comissão executiva formada por 5 magistrados para a implantação e funcionamento de uma central de regulação de vagas prisionais no Estado. Todos os juízes agora, daqui para frente, terão esse espelho. Eu vou, então, remeter essa pessoa para onde, de que forma. E aí nós teremos com isso um reflexo na humanização, no tratamento mais adequado para que não haja superlotação, para que não haja desrespeito a esse elemento básico do ser humano. Mato Grosso é o segundo estado do país a aderir ao projeto piloto coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, que adota estratégias de regulação dos fluxos de entrada e saída do sistema prisional, incluindo ferramentas de dimensionamento de vagas, de aperfeiçoamento tecnológico e de atuação administrativa. Não dá para se falar em nenhuma assistência ou na melhoria desse sistema prisional se nós continuarmos aqui investindo em ambientes superlotados, esgotados e que não cumprem a sua finalidade. A lógica é mais ou menos aquela que existe também na educação, que existe na saúde, ou seja, os espaços disponíveis, eles são finitos. Não cabem mais de uma pessoa no mesmo espaço. Então nós temos que saber racionalizar o uso desses espaços e deixando a prisão realmente para aquelas situações de absoluta incompatibilidade para o convívio social. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça não permite agravante por falta de perícia no local do furto. Repórter Marina Campos. O colegiado decidiu, por unanimidade, afastar a situação que agravou a pena de um acusado de furto por causa da não realização de perícia no local do crime. O agravante, neste caso, é uma qualificadora da escalada, prevista no Código Penal, que é quando, para a prática do crime, o acusado salta um muro ou portão ou é necessário um esforço anormal.
De acordo com o processo que corre em segredo de justiça, 2 pessoas foram flagradas tentando furtar aparelhos de ar-condicionado de uma lanchonete. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a incidência da qualificadora da escalada apenas com base em imagens de câmera de segurança e em prova testemunhal. No recurso ao STJ, a Defensoria Pública Estadual pediu a redução da pena, porque, entre outras coisas, não foi feito o exame de corpo de delito. O Ministério Público, por sua vez, afirmou que os acusados foram surpreendidos e presos em flagrante. As câmeras de segurança registraram a ação e a prova testemunhal confirmou o crime. O relator do recurso na 6ª turma, desembargador convocado Jesuíno Rissato, lembrou o entendimento do STJ, segundo o qual a incidência da qualificadora exige, de fato, a realização de perícia. De acordo com o ministro, conforme prevê o artigo 158 do Código Penal, a perícia é imprescindível. No próximo bloco, o casal é impedido de embarcar no aeroporto de São Paulo por causa de dívida trabalhista. E ainda, TRF determina que Caixa ofereça à pessoa com deficiência vaga em garagem próximo ao apartamento de Minha Casa Minha Vida. Próximo bloco. Em São Paulo, um casal foi impedido de embarcar no aeroporto por causa de uma dívida trabalhista de mais de R$500 mil. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O casal de empresários tentava embarcar para a Europa, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando teve os passaportes retidos pela Polícia Federal. A PF cumpriu uma determinação da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, onde tramita um processo contra a clínica odontológica do casal. A ação já tem quase 20 anos. Uma cirurgiã dentista que trabalhava na clínica do casal pede o reconhecimento de vínculo de emprego de 1998 a 2005. A dívida trabalhista que interrompeu a viagem dos empresários deveria ter sido paga naquela época. O valor atualizado hoje está em R$541 mil. Segundo a defesa, há ilegalidade na retenção dos documentos no aeroporto. Disse ainda que foram penhorados mais de R$80 mil na conta corrente de uma das empresas do casal para o pagamento da dívida trabalhista. Só que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho fez referência a um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. De acordo com o STF, é permitido ao juiz adotar medidas coercitivas, como a apreensão de passaportes e CNHs, desde que tais medidas respeitem os direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O casal tentou recorrer, mas a decisão foi mantida. Um funcionário de uma empresa aérea que foi acusado de ajudar traficantes a enviar drogas para a Europa teve a prisão mantida pelo STJ. Repórter Bruno Silveira. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de um funcionário da Latam acusado de participar de esquema organizado por um grupo de traficantes para o envio de drogas para a Europa em cargas aéreas. A denúncia do Ministério Público Federal aponta que, em março de 2022, foram transportados mais de 200 quilos de cocaína até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino final a Lisboa, em Portugal. O funcionário acusado seria o responsável por receber e movimentar a droga da doca até a área de embarque. Mas a ação não deu certo pela intensa fiscalização feita no local. As drogas foram, então, escondidas em um container, onde acabaram sendo apreendidas. Ao indeferir a liminar em habeas corpus, a ministra-presidente Maria Tereza de Assis Moura destacou o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região ao manter a prisão do funcionário da Latam, no sentido de que foi verificada, no caso, a existência de provas do crime e indícios suficientes da participação do acusado no esquema. O julgamento do mérito do caso será feito pela 5ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik. No Distrito Federal, um hospital foi condenado por extravio de material biológico durante uma cirurgia de uma paciente.
A mulher vai receber indenização por danos morais. Amanda Mustafa. A decisão é da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e mantém a condenação do Hospital São Francisco para pagamento de indenização a paciente no valor de R$10 mil. Segundo informações do processo, a mulher passou por um procedimento cirúrgico para a coleta de material biológico para uma biópsia, mas o material foi extraviado dentro do hospital. A paciente precisou fazer uma nova esteroscopia para receber o diagnóstico. A defesa do hospital alegou que o procedimento não exigia a coleta de material biológico para biópsia e que o diagnóstico poderia ser feito apenas com base em exames clínicos e de imagem. Para o tribunal, houve falha na prestação de serviço do hospital e na responsabilidade objetiva com os fornecedores de serviços, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. A decisão destacou que o extravio do material biológico impediu a complementação do diagnóstico da paciente, o que lhe causou angústia e sofrimento. A Caixa deve disponibilizar garagem acessível a pessoas com deficiência em imóvel do Minha Casa Minha Vida. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia e cumpre mandados de busca e apreensão contra 2 delegados. E ex-jogador de futebol chamado de bandido em podcast será indenizado. Confira. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou uma produtora de podcast, 2 ex-jogadores de futebol, a indenizar o também ex-jogador Kleber Freiras, o Kleber Gladiador, por ter sido chamado de bandido durante o programa. Além da indenização por danos morais, fixada em R$30 mil, a condenação inclui retratação pública pelos réus e remoção do conteúdo da internet. A relatora do recurso reconheceu que, embora os comentários tenham sido em tom humorístico, a conduta dos ex-jogadores configura abuso de liberdade de expressão. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência e a Corregedoria de Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 2 delegados da Polícia Civil em Nova Friburgo e Carmo, região serrana do Rio. Segundo a denúncia, os delegados exigiram dinheiro de vítimas para não dar andamento ao inquérito policial. 2 vítimas teriam pago R$5 mil cada uma. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão de primeiro grau que entendeu ser dever da Caixa Econômica Federal disponibilizar vaga de garagem próximo ao bloco de uma moradora do programa Minha Casa Minha Vida. A requerente é uma senhora deficiente com mobilidade reduzida. O julgamento foi da 2ª Turma do TRF1, que acompanhou por unanimidade o entendimento da relatora. De acordo com a magistrada, a mulher tem direito à vaga próxima ao acesso do bloco em que reside, já que a legislação sobre o tema impõe que sejam resguardadas condições de acessibilidade a pessoas com limitação de locomoção. A seguir, Judiciário de Alagoas ajuda pais e mães a entenderem a importância do reconhecimento paterno no registro dos filhos. E ainda, a comitiva do CNJ vai ao Rio Grande do Sul verificar a situação atual do estado após as enchentes. Voltamos em instantes. Uma comitiva do Conselho Nacional de Justiça esteve em Porto Alegre para reunião com a administração do Tribunal de Justiça Gaúcho. O CNJ foi verificar a situação atual do Estado. As informações com a repórter Martina Santos. Durante o encontro, a administração do TJRS apresentou um resumo das ações da Justiça do Estado após as enchentes. Também foi trazida a situação dos foros e das comarcas. Para o conselheiro do CNJ, Pablo Coutinho Barreto, a cooperação entre os poderes judiciários do Rio Grande do Sul e do Brasil diante da tragédia é uma prática que deve ser continuada. Esse encontro presencial está sendo muito importante para a gente verificar como o Poder Judiciário no Rio Grande do Sul foi resiliente, cooperativo e conseguiu, diante de toda a tragédia que ocorreu, utilizar da melhor forma possível todos os seus esforços humanos e os recursos financeiros que estavam disponíveis e que foram disponibilizados para conseguir alcançar a maior promoção
do acesso à justiça da forma mais rápida possível. No início de maio, o presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, assinou uma recomendação para que tribunais de todo o país efetuassem repasses das prestações pecuniárias para a Defesa Civil Gaúcha. A decisão resultou em envios de forma rápida de recursos financeiros para o atendimento emergencial das vítimas. A reunião foi para mostrar os resultados dessa ação. Veio nos trazer boas notícias, não é, de que está tudo sendo bem encaminhado no que diz respeito ao aspecto administrativo da Justiça e especialmente nos agradecer por essa união que a Justiça teve no Rio Grande do Sul imediata e essa cooperação que é uma das metas estratégicas do Poder Judiciário, que a Justiça trabalha em sistema de cooperação. A partir de agora, o titular interino de um cartório só pode assumir o cargo se passar no concurso público. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes dessa decisão da Corregedoria Nacional de Justiça. O titular de um cartório faz concurso público para assumir o cargo. Até hoje, quem o substituísse temporariamente não precisava de ser concursado. Mas agora, a Corregedoria Nacional de Justiça divulgou as regras para o período de interinidade. Elas estão no provimento 176 do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça terá que fazer concurso público para selecionar o titular interino do cartório por um período de 6 meses. O candidato aprovado será submetido a cursos de formação pelo próprio tribunal. Se o cartório não tiver um substituto aprovado em concurso público, o titular concursado de outro cartório vai assumir as atividades temporariamente. Nesse caso, a escolha deve levar em conta o tempo de atuação. Também não podem assumir o cargo cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau do titular do cartório. Segundo o provimento, a troca dos interinos substitutos não concursados, que já estejam no cargo há mais de 6 meses, será feita de forma gradual para não prejudicar a segurança e a eficiência dos serviços prestados pelos cartórios. Se o Tribunal de Justiça não fizer o concurso público para o cargo interino em até 6 meses da vaga aberta, a Corregedoria Nacional de Justiça vai assumir a prova. A Corregedoria já organiza os concursos em 9 estados. Em 3 deles, os concursos já estão em andamento. O Ministério Público Federal recomendou que o site OLX exclua e combata anúncios de venda ilegal de mercúrio. A plataforma de vendas tem sido utilizada para o comércio da substância usada por garimpeiros. Repórter Pablo Lemos. Uma substância química perigosa a um clique de qualquer consumidor na internet. É assim que o mercúrio, utilizado na mineração de ouro, tem sido comercializado na OLX. A empresa foi notificada pelo Ministério Público Federal, que determinou a retirada da venda ilegal do produto da plataforma. O site de vendas tem 30 dias para apresentar uma resposta. De acordo com a recomendação do MPF, a OLX deve cumprir os próprios termos e condições de uso, que proíbem expressamente a venda de mercúrio, além de aprimorar as ferramentas de verificação de anúncios. A iniciativa faz parte de um inquérito que investiga os efeitos da utilização dessa e de outras substâncias tóxicas na extração de recursos minerais no Amazonas. No estado, a contaminação pelo mercúrio foi encontrada em 50% dos peixes nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Os efeitos disso têm relação direta com a expansão dos garimpos ilegais. O MPF também apresentou uma alternativa para a venda desse tipo de substância na internet. Caso a OLX escolha manter os anúncios, ela tem que estabelecer um controle rigoroso. O anunciante que quiser utilizar a plataforma para vender mercúrio deve apresentar a documentação que comprova a origem do metal, a autorização para importação e licenças ambientais exigidas por lei. O mercúrio é uma substância química que apresenta riscos ao meio ambiente e à vida humana. De acordo com um estudo da Fiocruz e diversas instituições ligadas ao tema, os peixes consumidos pela população em 6 estados da Amazônia brasileira têm concentração de mercúrio de 21,3% acima do que é permitido. 56% são encontrados em mulheres e crianças Yanomami que habitam a região de Maturacá. O Ministério Público Federal, inclusive, abriu uma consulta pública para colher informações sobre as consequências socioambientais do mercúrio na extração de minérios.
O MPF também quer saber sobre as ações para reduzir o impacto ambiental em garimpos de ouro e conhecer alternativas sustentáveis. Uma iniciativa do Judiciário de Alagoas tem ajudado a conscientizar pais e mães sobre a importância do reconhecimento paterno no registro dos filhos. O repórter André Risco acompanhou esse trabalho e tem os detalhes. A palestra de sensibilização de mães marca o retorno do trabalho do Núcleo de Promoção da Filiação com as escolas municipais após a pandemia. Segundo a coordenadora técnica do NPF, o evento foi preparado para receber 70 mães que possuem filhos em 4 escolas municipais da região do Rio Novo e Fernão Velho. Nós fazemos uma apresentação, o nosso trabalho, como é que o núcleo atua, e sensibilizamos essa mãe para que ela entenda a importância do reconhecimento da paternidade, da importância dessa paternidade na vida dessa criança. Isso implica no desenvolvimento da criança, na evasão escolar, no psicológico. Então, é percebido pelos próprios diretores e professores que isso tem essa falta, a lacuna é aberta e essa criança ela sente realmente essa falta paterna. A Yasmin veio para a palestra com o esposo José Wilson. Ela nos contou que teve uma infância difícil, já que a mãe dela nunca quis registrar o nome do pai na sua certidão de nascimento. Diziam que eu tinha sido rejeitada pelo meu pai, que eu não tinha um pai oficial, mesmo tendo um padrasto que sempre me amou, que foi a minha figura paterna e que é até hoje. Mesmo tendo essa importância, você ainda se sente um pouco rejeitado. Diz, poxa, meu pai biológico, pai biológico não, é meu genitor, não quis me reconhecer, não quis participar da minha vida. Há 6 anos, eles tiveram uma filha. O problema é que quando a pequena Iana nasceu, o José Wilson estava morando em Minas Gerais. Aí a certidão ficou assim, apenas com o nome da mãe. Hoje, eles aproveitaram a ação do NPF para incluir o nome dele e não deixar que a história que ela viveu se repita com a filha. Não quero que a minha filha passe o texto da metade do que ouça, o texto da metade do que eu ouvi. Porque é difícil, tem horas que chega a ser angustiante, você não consegue, você procura palavras para escrever e não consegue. Mas hoje, graças a essa ação, minha filha vai ter o direito de dizer, não, eu tenho um pai oficial, o nome do meu pai está no meu registro. A ação acontece graças a uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que realizou todo o levantamento necessário aqui na região. Nós articulamos com as escolas da região, a qual foi identificada um maior número de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. E aí mobilizamos a comunidade escolar para que essas mães viessem até esse atendimento que a Justiça está oferecendo. Ana Cláudia explicou que a palestra de sensibilização é apenas um passo inicial e que logo em seguida são feitos atendimentos individualizados. Segundo ela, a ideia é cobrir toda a capital alagoana. Nós vamos atender cada uma, ela vai falar da sua história, vai contar o porquê do não reconhecimento, por conta dessa dificuldade de colocar, de chamar esse pai para ser presente na vida da criança. E nós vamos preencher os termos, aquelas que os pais já moram por aqui, elas já levam a cartinha e com 8 dias nós vamos retornar para fazer a audiência aqui na escola. Nós vamos fazer toda Maceió. Então, o primeiro polo é esse, nós vamos para Fernão Velho também, e todas as escolas municipais que ainda têm essa pendência com a paternidade, nós vamos estar lá para fazer o nosso trabalho. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais incentiva a leitura com a disponibilização de bibliotecas para o público. Obras literárias e jurídicas estão disponíveis para a população. Reportagem Kátia Matos. Fazer pesquisas pela internet é fácil e rápido, mas a preferência por livros ainda atrai muita gente. Na biblioteca da sede do TJMG tem obras literárias e jurídicas. É aqui que a Isabel encontra as informações que precisa. A biblioteca disponibiliza livros de todas as áreas do direito. Aqui é bem completo, os livros jurídicos, muito bom. Sou muito satisfeita com a biblioteca, que me ajuda demais nos estudos. A literatura
literatura também tem seu espaço. São cerca de 1000 títulos. A Jennifer veio pegar emprestado o clássico 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse hábito de frequentar a biblioteca é um hábito muito gostoso que a gente não pode perder, e já que está aqui no nosso ambiente de trabalho, a gente precisa valorizar e desfrutar. A biblioteca fica na sede do TJMG. Os servidores fazem um cadastro e podem levar os livros para casa. A pessoa pode ficar com o livro de literatura 15 dias e com de direito 4. A outra unidade da biblioteca do TJMG fica no prédio da Rua Goiás. É aberta ao público e todos podem consultar os livros. O advogado criminalista Elvésio Macedo frequenta a biblioteca há 45 anos. A biblioteca, para mim, é um local muito importante na minha busca de conhecimento, na minha busca de pesquisa jurídica. É aqui que eu utilizo, sempre que eu tenho alguma necessidade de consultar para peticionar. É aqui também que a advogada Luciana busca conhecimento. Ela aproveita as obras e o espaço para estudar para concursos. Pelo menos 2 vezes por semana, a advogada passa o dia inteiro aqui, debruçada nos livros. É difícil a gente ficar comprando os livros a todo momento que sai uma atualização. É praticamente impossível, né? Porque isso acontece com uma certa frequência. Então, eu venho aqui e encontro esses livros disponíveis aqui na Biblioteca do Tribunal de Justiça. E para quem precisa levar os livros para casa, o empréstimo é permitido, mas entre bibliotecas. E quem prefere o acesso às informações pelo computador, tem disponível a Biblioteca Digital do TJMG. O acesso é livre para o cidadão. Pelo site, o usuário pode baixar as publicações, fazer downloads e compartilhar os conteúdos. São 13.000 itens de todas as áreas do direito. O acervo é atualizado diariamente com obras inéditas e documentos produzidos pelo Tribunal de Justiça. Dentro desses documentos estão os nossos livros, relatórios, os nossos boletins, produzidos aqui na Gerência de Jurisprudência, boletim de legislação, boletim de jurisprudência, temos boletins temáticos, por exemplo, julgados em números, que tratam da jurimetria de alguns temas relevantes e polêmicos na área do direito. Então, todo esse material ele é incluído no nosso acervo da Biblioteca Digital. A seguir, o Ministério Público Federal cobra melhorias no acolhimento dos indígenas migrantes no estado do Pará. E ainda, o Judiciário de Mato Grosso debate os 40 anos da Lei de Execução Penal. A gente mostra já já. Depois de encontrar uma série de irregularidades e condições desumanas no Pará, o Ministério Público Federal cobrou melhorias no acolhimento dos indígenas migrantes varal e o respeito das fundações em relação às necessidades dos povos, garantindo que as lideranças sejam ouvidas nas tomadas de decisões que afetem a comunidade. Reportagem de Márcio Fontinelli. As fotos e os vídeos feitos pelo próprio Ministério Público Federal durante uma inspeção mostram a situação degradante do espaço de acolhimento institucional para os migrantes indígenas da etnia Uarau, em Belém, no Pará. O lixo e o entulho estão espalhados por todo lugar. O banheiro tem pias quebradas e as privadas estão sem condições de uso. Parte dos indígenas fica em redes montadas em um espaço improvisado. O centro é mantido pela prefeitura. E esse não é o único problema. Líderes Uarau também reclamam que algumas decisões em relação à comunidade estão sendo tomadas sem que os indígenas sejam ouvidos. Como, por exemplo, a remoção do povo de uma região para outra de forma obrigatória, sem que haja respeito às tradições culturais. Para discutir o assunto, o Ministério Público Federal no Pará convocou uma reunião com representantes indígenas e a Fundação Papa João 23, a FUNPAPA. Além da solução para a falta de condições da estrutura de acolhimento, o objetivo foi melhorar a comunicação entre a entidade e a comunidade. A FUNPAPA informa que
estão sendo buscadas soluções para essa problemática, inclusive através da locação de novos espaços para o abrigo do usuário. E o MPF cobra que, de fato, isso se dê num prazo razoável, considerando que essa situação já perdura há bastante tempo. Os 40 anos da Lei de Execução Penal está sendo discutido no 11º Encontro Nacional de Execução Penal, realizado em Cuiabá, no Mato Grosso. Magistrados e operadores do direito do Brasil e do exterior participam do evento. Confira na reportagem de Dalila Rodrigues. A Lei de Execução Penal, que completou 40 anos em 2024, foi tema de discussão do 11º Encontro Nacional de Execução Penal, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O evento reuniu autoridades em um debate produtivo sobre a aplicabilidade da legislação. Nós percebemos que há um potencial muito grande no aprendizado. O que há na execução penal, na questão dos apenados e tudo isso que é tão sensível, tão importante, nós precisamos priorizar, colocar realmente em foco essa discussão e aprender muito. E com a necessidade desse olhar amplo do judiciário, uma das palestras trouxe apontamentos sobre a importância de políticas públicas que visem não apenas punir, mas também recuperar a pessoa privada de liberdade. Então a gente precisa refletir, passados 40 anos, o que da lei foi imaginado e não funcionou, o que não funcionou porque as circunstâncias se modificaram, e como é que a gente faz ou seja, o que a gente, portanto, entender o processo e pensar no futuro. Se você consultar a Lei de Execução Penal, o artigo 1º diz que a legislação tem o objetivo de efetivar a decisão criminal e também proporcionar condições para a reintegração do condenado à sociedade. Ou seja, o debate de todas as camadas do sistema prisional é fundamental. É muito importante. Nós temos hoje presente neste encontro talvez as maiores autoridades na área de execução penal. E temos também muitos juízes, promotores, defensores públicos que vivem o dia a dia do sistema prisional brasileiro. Então é uma oportunidade imensa que nós temos de trocar experiências, de levarmos novas ideias trazer novas ideias para os nossos estados. O palestrante da França apresentou a efetividade da execução penal no país. Ce qu'il faut savoir, c'est que o controle evoluiu bastante nesses últimos 10 anos. Na realidade, é a jurisprudência da Corte Europeia dos Direitos Humanos que, pouco a pouco, colocou essa jurisprudência, essa jurisdição. E é possível trazer essas experiências da França aqui para o Brasil? É possível mediante a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Ainda estiveram entre as temáticas disciplina, isolamento, RDD e sistema penitenciário federal. Essa mesa de debate foi presidida pelo desembargador Marcos Machado. O encontro também homenageou 2 figuras públicas do mundo jurídico que contribuíram no processo de construção da legislação penal no país, sendo eles Miguel Reale Júnior e Imbraí Abiakel. Ambos ocuparam o cargo de ministro da Justiça. É muito importante essa lembrança, então para mim é um sentimento ao mesmo tempo de grande emoção pessoal, mas também de celebração pela grande importância que é essa legislação. A população da Paraíba vai ganhar 4 fóruns completamente reformados. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador João Benedito da Silva, retomou as vistorias às obras. Os detalhes com a repórter Ludmila Costa. Na Paraíba, a Justiça deve entregar 4 fóruns reformados até o final de outubro no interior do estado. As últimas vistorias realizadas pelo presidente do Tribunal de Justiça mostraram que não haverá atraso na entrega dos prédios à população. A primeira parada da comitiva foi no Fórum de Água Branca, que fica a 350 quilômetros de João Pessoa. Por lá, a reforma já está em fase final. Logo em seguida, foi a vez de visitar a comarca de Princesa Isabel, distante 53 quilômetros da primeira parada, que também está na fase dos acabamentos. As últimas comarcas vistoriadas foram de São José de Piranhas e São João do Rio do Peixe. As duas estão com as obras quase finalizadas.
finalizadas. A expectativa é que as inaugurações das reformas nos 4 fóruns sejam feitas até o final de outubro. Durante as obras, o atendimento ao público e o trabalho de magistrados e servidores não foram afetados, sendo realizados em ambientes que não estavam havendo reforma. Tudo isso trará um melhor conforto ao pessoal da comunidade que demanda o nosso trabalho e vai dar maior eficiência aos trabalhos dos nossos servidores, do juiz, que está precisando usar essas partes do fórum que estão em obras para poder ter um maior conforto no seu trabalho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue agora com a nossa programação. Um bom início de semana para você. Até amanhã.